Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nossa palavra hoje, irmãos, é seguir o Mestre de Nazaré. Será que seguir o Mestre de Nazaré é apenas proceder do modo como nós procedemos até hoje? Num determinado momento na sua vida, você creu no Evangelho e você então aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você passou pela instrução de batismo e em seguida você desceu as águas confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, e você participou da primeira ceia naquele dia em que você foi batizado, e assim você foi recebido na igreja como um membro. Você então se tornou um membro do corpo de Cristo. E você vem aos domingos, e você vem às quartas-feiras, e nas sextas-feiras você vai às células, e assim você se diz servir o Senhor. Será que servir o Senhor seria apenas isso? Seria apenas uma conversão e participar de algumas reuniões da vida da igreja? Será que servir o Senhor seria apenas isso? Não é isso que a palavra nos mostra. A palavra, ela vai além. A palavra, ela é mais profunda. Ser discípulo requer algo maior. Como nós vimos nesse texto, Jesus usa esses exemplos para ilustrar o caminho do discipulado, para mostrar para os seus discípulos, para mostrar para nós que o caminho do discipulado é um caminho árduo, é um caminho urgente, é um caminho necessário, porém é também um caminho de sofrimento, é um caminho de dificuldade às vezes, mas todo discípulo que segue o seu mestre tem que estar disposto a pagar preço para seguir o seu mestre. E este texto que lemos há pouco, de Lucas, ele é um dos mais enfáticos sobre seguir a Jesus. Em todo o Novo Testamento ele apresenta a questão de que para ser discípulo de Jesus devemos pagar o preço e temos de ter consciência da urgência do chamado. Ser discípulo de Jesus significa assumir a disposição de ter uma vida capaz de superar desafios, até mesmo de algumas necessidades, passar por incompreensões, às vezes estar sozinho nas lutas e nas dificuldades. Há situações de conflitos na nossa vida que às vezes você passa sozinho, às vezes você não quer compartilhar com ninguém, e você às vezes sofre ali só, mas você sofre na certeza de que alguém está olhando para você, de que alguém está apoiando a sua vida, de que alguém está fortalecendo o seu espírito, de que alguém está conduzindo a sua vida de tal forma que aquela tribulação ela tem um tempo determinado, e aquela tribulação vai acabar, e aquela tribulação será superada pela fé que Deus plantou no seu coração. Amém?
Levar o nome de cristão também implica em colocar o reino de Deus como prioridade em nossa existência. Então, levar o nome de cristão é algo muito sério. Quando você se propôs ser um discípulo do Senhor, é algo muito sério. Certa vez o Senhor, ensinando aos seus discípulos, Ele disse: olha, a questão do discipulado, me seguir, é algo muito sério. É semelhante a um homem que planejou edificar uma torre e ele não se assentou para calcular os gastos, as dificuldades que teria, o investimento que ele faria, e ele começou a edificar aquela torre, lançou apenas os alicerces, mas não deu continuidade, porque não tinha os recursos necessários para edificar aquela torre. E todos que passavam por aquele lugar zombavam daquele homem, porque ele empreendeu algo que não pôde fazer, que não foi possível concretizar. E então aquele homem foi ridicularizado, porque planejou algo que não poderia cumprir. E assim também é na questão de seguir o Senhor. Nós temos que avaliar o custo disso, nós temos que avaliar o preço que temos de pagar por isso, o preço de pagar para ser discípulo do Senhor. E nós vamos ver isso no versículo 57 e 58. Nesse episódio que lemos, palavras assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, nesse texto, o Senhor Jesus está dialogando com um homem. Esse homem é um escriba. Se você ler lá em Mateus capítulo 8, verso 19, fala que esse homem é um escriba. No texto de Lucas ele não cita que é um escriba, mas no mesmo episódio, já narrado por Mateus, ele já revela para nós que esse homem ao qual Jesus citou, esse homem que se reportou a Jesus, ele era um escriba. Todos sabem o que é um escriba, né? O escriba é um homem que transcrevia a lei. Então aquele escriba, ele escrevia ou transcrevia a lei de Moisés, os salmos e os profetas. Então esse era um escriba, ele tinha um papel muito importante na nação de Israel. Todos os escribas eram muito respeitados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, porque eles exerciam um papel de grande relevância na nação de Israel. E esse escriba, então, ele se reporta a Jesus e ele diz assim: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Sabe por quê? Sabe por que ele foi motivado por esse sentimento de seguir o Senhor? Porque ele já estava enxergando a popularidade de Jesus. Jesus estava se tornando um profeta popular, em que as multidões o seguiam. E quando ele via aquela multidão seguindo o Senhor, aquilo o impressionou. E ele disse: Senhor, eu serei um seguidor do Senhor. Eu serei um seguidor de perto do Senhor. E naquele momento, o Senhor, olhando para o coração dele, porque quando você se propõe a servir o Senhor, a seguir o Senhor, Ele contempla o seu coração. Os olhos do Senhor, Ele faz um raio-x no nosso coração, e Ele consegue enxergar o que está lá no profundo do seu ser, e Ele então avalia aquilo. E foi o que aconteceu com a vida desse escriba. O Senhor olhou para o coração dele. Todo escriba, ele tinha uma vida confortável, uma vida cômoda, com todos os privilégios, como os sacerdotes e os grandes líderes de Israel tinham. E naquele momento o Senhor diz para ele: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça.
As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, naquele momento, o Senhor expôs para ele a condição do Senhor, a condição que o Senhor não tinha de oferecer a ele o conforto que ele tinha, os privilégios que ele tinha. E o Senhor sabia, em contrapartida, que ele também não estaria disposto a abrir mão, que o escriba não estaria disposto a abrir mão dos seus privilégios, da sua comodidade, das suas regalias. O Senhor sabia que ele não ia abrir mão disso. Por isso o Senhor dirigiu essa palavra para ele, dizendo a ele, fazendo essa comparação: você quer me seguir? Há um preço, há um custo para me seguir, há um sacrifício para me seguir. É um caminho árduo, é um caminho de sofrimentos. Só que naquele momento que o escriba falou isso para o Senhor, ele não mediu os custos, ele não avaliou as dificuldades e o preço que ele teria que pagar para seguir o Senhor. Então, nesse texto que nós lemos, esse é o primeiro exemplo. O Senhor foi abordado ali por 3 homens, e o primeiro foi esse escriba. Seguir o Senhor, a palavra seguir o Senhor, ela tem 3 aspectos. O primeiro diz respeito a percorrer um caminho. Então, a partir do momento que você se propõe a seguir o Cristo, há um caminho a ser percorrido. Ele é o caminho que vai te conduzir ao Pai, e há uma jornada a ser percorrida, há um caminho a ser percorrido. Então não é simplesmente dizer eu vou seguir o Senhor, eu vou servir o Senhor. Há um caminho a ser percorrido. E você está disposto a pagar o preço para seguir esse caminho? Quando uma pessoa de proeminência, um filósofo, uma pessoa erudita, ele era admirado por muitas pessoas, e alguém o admirava e falava: olha, eu vou seguir esse filósofo, eu vou seguir esse sábio, ele é um homem muito sábio, ele é um homem erudito, ele é um homem de extrema sabedoria, e eu quero ser assim, eu quero seguir este homem porque eu quero ser exatamente como ele é. Eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação, e eu vou seguir esse homem. Então aquele discípulo, ele muitas vezes ele passava até a morar na casa do filósofo, e ali dia e noite eles filosofavam, eles dialogavam, e aquele filósofo expunha todos os seus pontos de vista, todos os seus pensamentos, etc. E anos aquele discípulo acompanhava aquele filósofo até a sua morte. Quando aquele filósofo morria, aquele discípulo passava a dar continuidade à filosofia, passava a dar continuidade ao modo como aquele homem vivia, como aquele homem enxergava a vida e os pontos de vista que aquele homem ensinava. Sócrates é considerado um dos maiores filósofos da humanidade no tempo antigo, né? E ele teve um discípulo chamado Platão, e esse discípulo foi fiel e é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. Foi um discípulo fiel que aprendeu aos pés do seu mestre. E esse era o conceito que se tinha de discípulo. Era um conceito forte, porque muitos acompanhavam os gregos, que dominavam a filosofia, e eles sabiam claramente o que seria ser um discípulo. Ser um discípulo, ele era alguém que ele renunciava à sua própria vida, ele renunciava à sua profissão. Às vezes era um agricultor, né? Às vezes era um pastor de ovelhas, às vezes era um comerciante, mas quando ele decidia ser discípulo de um filósofo grego, ele abandonava tudo, e ele passava a seguir aquele homem, conviver com aquele homem dia e noite. Onde aquele homem estivesse falando, onde aquele homem estivesse ensinando, aquele discípulo estaria ali. E aquele discípulo
discípulo era um forte candidato para substituir aquele filósofo e dar continuidade à sua filosofia, ao seu modo de pensar e de viver. Então, quando Jesus lançou essa proposta para nós, especialmente para eles naqueles dias, considerando o texto, eles sabiam avaliar o que de fato seria ser um discípulo. Nós hoje, na nossa cultura, não sabemos o que é ser um discípulo. Sabemos o que é ser um aluno. O discípulo é um aluno. E nos assentamos nos bancos das escolas, das universidades, e ali aprendemos como alunos. Mas ali não houve necessidade de que houvesse renúncia da nossa profissão, renúncia da nossa família, renúncia da nossa vida. Nós não precisamos renunciar nada para ser um discípulo numa universidade. Mas ser discípulo aqui, tinha que renunciar tudo. Tinha que pôr em primeiro lugar o discipulado. Então, essa é a proposta do Senhor para nós. Amém? Sermos absolutos pelo Senhor. Sermos de fato discípulos que se rendem totalmente a Cristo. A partir do momento que nós nos convertemos, nós não pertencemos mais a nós. A partir do momento que você se tornou um servo do Senhor Jesus, você se tornou um escravo de Deus, como disse Paulo. Quando ele escreveu aos Efésios, ele disse: eu, o escravo de Cristo, o prisioneiro do Senhor. Então, a partir do momento que você se converte ao Senhor, você se tornou um prisioneiro do Senhor, você se tornou um escravo de Cristo. E quando você se propõe a ser um escravo, você não tem livre vontade mais, você não tem opinião própria mais, você está inteiramente entregue à vontade do seu dono. Isso é ser escravo. Lá em Israel havia o ano jubileu. No ano jubileu, todos os escravos deveriam ser libertos. Todos. Como uma forma que o Senhor estabeleceu na lei de Moisés, para que o povo de Israel, que foi escravo no Egito, também não escravizasse outros povos. Se alguns adquirissem algum escravo, que aquele escravo ficasse um determinado tempo trabalhando, talvez pelo preço que aquele homem pagou por ele, mas que houvesse um momento na sua vida em que ele fosse liberto daquela escravidão, porque o propósito de Deus não era escravizar o homem. E quando chegava o ano jubileu, no momento do ano jubileu, aquele escravo era chamado e ele era liberto. Olha, agora você pode arrumar a sua mala, aqui está a sua carta, e você é um homem livre a partir de agora. Aí aquele escravo que conviveu anos e anos na casa do seu senhor, que era bem tratado, que era suprido de todas as coisas, e aquele escravo amava o seu dono. E ele então chegava para o seu dono, porque ele amava o seu dono, e ele dizia assim para ele: olha, eu quero ser o seu escravo para sempre, eu quero que você seja o meu dono para sempre. Isso poderia acontecer, mas teria que ser espontaneamente, por decisão do escravo. Aí o dono daquele escravo, aliás o ex-dono, porque agora já não era mais, ele confeccionava uma argola com o nome do dono e colocava na orelha, furava a orelha do seu escravo e colocava ali. Isso significava que aquele escravo seria para sempre escravo na sua casa. Por isso Davi, no Salmo, diz: Senhor, fura as minhas orelhas, porque eu quero ser teu servo. Ele diz assim, quando você lê, às vezes você não entende, né? Porque tem que ir lá na tradição e entender a tradição para você entender o que o Salmo está dizendo. Então, quando ele diz:
Senhor, eu quero ser teu servo, fure as minhas orelhas, porque eu te servirei para sempre. Amém? Então, no momento que nós nos convertemos, no momento que nós nos propusemos a seguir os mestres de Nazaré, então nós temos que dizer a esse Senhor: eu quero ser teu escravo para sempre, fure as minhas orelhas. O Senhor tem o melhor que alguém possa oferecer para o escravo. O Senhor tem a melhor moradia. O Senhor tem os melhores suprimentos. O ambiente da tua casa é o melhor que há na terra. É um ambiente de graça, é um ambiente de paz, é um ambiente de festejos, é um ambiente de alegria. E não há outro lugar na terra que me satisfaça mais do que a tua casa. Por isso eu quero ser teu servo, Senhor. Então esse é o sentimento, tem que ser a intenção do nosso coração em servir o Senhor. Amém? Servir o Senhor e nos entregarmos totalmente a Ele. E o terceiro ponto, em relação a seguir o Senhor, é seguir praticando os ensinamentos. Aquele que segue o seu mestre, ele não segue apenas por seguir, ele não segue apenas por ser simpatizante do seu mestre, ele segue o seu mestre para praticar tudo aquilo que o seu mestre ensina, para que ele cresça em estatura de conhecimento e venha a ser em sabedoria e graça e em capacidade semelhante ao seu mestre. Esse é o alvo de todo discípulo, ser na estatura de conhecimento semelhante ao seu mestre. Então o discípulo é aquele que está continuamente aprendendo, continuamente praticando os ensinamentos para que ele possa crescer na graça e na sabedoria do seu mestre. Seguir o Senhor não é apenas fazer uma confissão de fé. Seguir o Senhor é praticar os seus ensinamentos, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, até nos tornarmos, até sermos, ou até chegarmos à estatura de varão perfeito, semelhantes a Cristo. Esse é o objetivo, esse é o propósito, ou esta é a proposta que Deus faz no Evangelho, é sermos semelhantes ao nosso mestre, é crescermos, é nos desenvolvermos para sermos semelhantes ao nosso mestre. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Sermos discípulos que vão alcançar a maturidade para sermos semelhantes ao nosso mestre. Há uma proposta. Há uma proposta que vai envolver a minha vida e vai envolver o meu viver, que é um desafio para a minha existência. Seguir o mestre é um desafio para a minha existência. Seguir o mestre vai mudar tudo na minha vida, tudo, absolutamente. É com esse coração e com esse entendimento que nós devemos seguir o nosso mestre de Nazaré. Amém? O escriba propôs essa caminhada, mas não calculou o preço que lhe custaria. Ele apenas viu as multidões e ficou fascinado pelas multidões e queria seguir por causa do fascínio que ele teve ao ver as multidões em torno de Jesus. Nós temos que calcular o preço. Amém? Nós temos que medir os custos que vamos ter para empreendermos tal chamado, tal caminhada. Muitas vezes nós agimos como esse escriba, sim ou não? Muitos agem como esse escriba, sem medir o preço, sem medir as consequências de servir o Senhor. E o Senhor diz então àquele escriba: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor deu àquele homem. Vamos
passar para o segundo homem. E o Senhor disse a outro homem: segue. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixe os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Talvez para nós isso seja chocante, quando o Senhor diz: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu ir lá e sepultar o meu pai, e então eu voltarei e te seguirei. E o Senhor não lhe permite isso. Talvez isso nos choque a princípio, não é mesmo? Aí o Senhor diz para ele assim: deixe os mortos enterrar os seus mortos, tu porém vem e anuncia o reino de Deus. Então o Senhor coloca ali como prioridade o reino de Deus. Porém, mais uma vez, o Senhor está olhando para o coração daquele homem, e está vendo no coração daquele homem que não há uma predisposição em pagar o preço para servir o Senhor. E pagar esse preço significa colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Então o Senhor, Ele vai olhar para o nosso coração e Ele vai observar no nosso coração qual é a prioridade do nosso coração. Senhor, eu vou te seguir, por onde quer que for, seja qual for o preço que eu tenho que pagar, eu vou te seguir. E então o Senhor está observando para o coração. E o Senhor observou o coração desse homem. E eu vou ler a interpretação dos comentaristas árabes cristãos, e vocês vão entender melhor. Os comentaristas desse texto, eles dizem assim: quando ele diz, deixe-me primeiro sepultar meu pai, na verdade ele está querendo dizer isso: deixa-me ir e servir a meu pai, enquanto ele ainda está vivo, e depois que ele tiver falecido, e eu o tiver sepultado, então estarei pronto para te seguir. Veja o comentário. Esse versículo, ele é exatamente assim. Então, quando você lê ali a palavra, talvez a forma como ele está descrito ali te choque um pouco, mas pela resposta de Jesus, e quando se faz a interpretação adequada do versículo, você observa qual era a verdadeira intenção daquele homem que propôs seguir Jesus após sepultar o pai. Ele estava dizendo: Senhor, eu preciso voltar para a casa do meu pai, e eu preciso cuidar do meu pai, até que ele fique velhinho, e quando ele morrer, eu vou sepultá-lo, e então depois que eu sepultá-lo, eu virei, ou eu retornarei e te seguirei. Quem garante que ele estará vivo para segui-lo? Ele vai esperar o pai dele se envelhecer, vai esperar o tempo do pai dele morrer, para então vir e seguir o mestre. Quem garante que ele vai ter vida para vir e seguir o mestre? Então o mestre, ele quer prioridade. O mestre, ele tem urgência na sua obra. Então o mestre, quando ele te chama para você ser um discípulo dele, quando ele te convida para ser um discípulo dele, ele quer que você tenha prioridade no seu coração. Ele quer que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que você necessita para a sua sobrevivência, elas lhe serão acrescentadas na proporção que você segue o mestre, na proporção que você ama e se entrega por ele, e se entrega para as coisas dele, e se envolve no reino dele. Então ele vai te compensar, mas ele quer ver uma predisposição do nosso coração de segui-lo,
incondicionalmente, sem estabelecer nenhuma condição para segui-lo. Amém? Só dizer: Senhor, eu quero te seguir, e se colocar à disposição dele, e ele então vai conduzir a sua vida, ele vai conduzir o seu viver. Amém? E é exatamente isso que o Senhor estava dizendo para aquele homem, que ele tinha urgência, era necessário naquele momento que ele deixasse que os mortos sepultassem os mortos, quer dizer, os mortos fisicamente seriam sepultados por aqueles que estão espiritualmente mortos. É isso que ele está dizendo aqui. Então deixe que os mortos sepultem os mortos, mas tu vem e segue-me, e vá fazer a obra, porque a minha obra tem urgência. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão se extraviando, se perdendo, e há urgência, há emergência, há milhões de vidas na UTI, que a qualquer momento vão para o inferno, e a necessidade de que alguém lhes fale o Evangelho, a necessidade de que alguém lhes pregue o Evangelho, enquanto há tempo, enquanto há vida. E daí então, porque da urgência, não há tempo para dar prioridade à família, não há tempo para dar prioridade aos nossos cursos universitários, não há tempo para dar prioridade aos nossos familiares, não há tempo para dar prioridade às coisas desta vida e desta terra, não há tempo. Há uma urgência para que se tenha uma prioridade, e a prioridade única do Senhor é servi-lo para a pregação do Evangelho, para propagarmos o Evangelho até que todos conheçam que Jesus é o Cristo, o Salvador da humanidade. Então o Senhor tem urgência, e Ele quer que você tenha esta prioridade. Amém? Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. Olha só a condição do terceiro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro e despedir-me dos que estão em minha casa. Possivelmente esse homem morasse num lugar distante, e naquele momento que ele conversa com o Senhor, propondo seguir o Senhor, ele diz: Senhor, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha casa, e lá vou fazer uma festa de despedida. Normalmente as festas de despedidas, elas duravam 7 dias. Então aquele homem certamente iria matar um novilho e fazer uma festa de 7 dias, e só depois ele retornaria para seguir o Mestre. Então qual é a nossa prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa prioridade? A daquele homem era fazer uma festa de 7 dias e despedir-se dos seus. Não havia urgência na vida daquele homem, não havia prioridade no coração daquele homem. Ele não via o chamado de Deus para a vida dele como uma prioridade para a vida dele. Com certeza aquele discípulo seria um mau discípulo. Quantos estão entendendo? Aquele seria um mau discípulo, porque ele não tinha visão de prioridade. Não era questão, o Senhor poderia muito bem liberá-lo para que ele fosse lá, fizesse uma festa com seus familiares, se despedissem deles, mas o Senhor estava vendo que aquele homem não tinha prioridade no seu coração, que a prioridade dele não era o reino de Deus, que ele sempre iria ter subterfúgios, que ele sempre teria justificativas para colocar no lugar da prioridade que é o reino de Deus. Mas está entendendo? Então o Senhor, Ele sempre Ele fala sobre essa questão da prioridade. Não que o Senhor não quisesse que aquele homem amasse os seus, não que aquele homem não fosse amável com os seus parentes, fosse lá despedir deles. Não é isso. É porque
Porque o Senhor estava olhando para a prioridade do coração dele. Qual é a prioridade do seu coração? Então, quando Deus faz uma proposta para nós o servirmos, Ele olha em primeiro lugar para a prioridade que está em nosso coração. Amém? Um dia, quando o Senhor me chamou para servi-lo, o Senhor olhou para o meu coração e Ele percebeu que havia no meu coração uma predisposição de tê-lo como prioridade na minha vida e de ter o seu reino como prioridade na minha vida. E assim então o Senhor começou a conduzir. Disse Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado, ninguém que se propõe a arar a terra, a cultivar a terra e olha para trás, ele não está apto, ele não está pronto para arar a terra. Você faz um risco, não é isso? Primeiro passo, eu já arei a terra. Não tinha terra, mas eu ajudei a arar. Então, nós saímos com uma estaca, fazendo uma risca, fazendo uma linha. E em seguida, o cara lançava a mão do arado lá, e ele ia, e os bois iam puxando o arado, e ele tinha que seguir a linha. E ele tinha que ficar fixo ali, porque os bois iam correndo. Os bois vão andando rápido. Você tem que seguir aquela linha que está no chão. Senão você faz parado ir para a direita ou para a esquerda. Senão você está reprovado. Então você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você não pode olhar para trás em hipótese alguma. Você tem que olhar para a linha que está te marcando a direção que você tem que percorrer. Então o Senhor está dizendo, usando esse exemplo prático dos agricultores, que era algo que eles conheciam muito bem, para mostrar que nós também temos que seguir a linha. Há um alvo a ser percorrido, há um objetivo a ser alcançado, e nós não podemos em momento algum nos distrairmos, nem para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhar para trás. Então ele deu esse exemplo: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Envolver-se com o reino de Deus significa já estar com a mão no arado, e não se pode perder tempo, e muito menos olhar para trás, né? É importante você notar nesses textos aqui, nos 3 textos que lemos, não tem o nome da pessoa. O Senhor chamou um que era um escriba, também não tem o nome dele, e ele ficou calado. Naquele momento o Senhor falou que tinha um preço para pagar, que o Senhor não tinha nenhum conforto para oferecer para ele, ele ficou em silêncio, como quem diz: estou fora. E o outro: Senhor, deixa eu sepultar o meu pai. Você já sabe da história, também não tem nome. E o outro: Senhor, eu vou despedir-me dos que estão na minha casa. Também não tem nome. Todas as 3 pessoas, elas são desconhecidas, não é isso? Isso é para que nós possamos analisar as nossas vidas e vermos se nós nos encaixamos em alguma dessas situações. Qual delas você se encaixa? Você é aquele que não está disposto a sair da sua zona de conforto? Você é aquele que não está disposto a deixar a sua comodidade para servir o Senhor no seu reino, para ter como prioridade a sua vida, para se enganjar nas fileiras dos pregadores do Evangelho, dos anunciadores da paz? Ou você se encaixa
na segunda opção, que é daquele que queria voltar para casa para sepultar o seu pai. Quer dizer, olha, não tem urgência, vou esperar um pouco, vou cuidar do meu pai, até ele ficar bem velhinho, quando ele morrer, então eu vou te seguir. Será que você é desses que adia o seu chamado, que adia a missão que Deus tem para você? Ou você é igual ao terceiro, que uma festa é mais importante para você do que ser útil no reino de Deus, se envolver com as coisas do reino? Qual é a sua prioridade? Enfim, você é aquele que coisas fúteis, coisas insignificantes, consegue substituir a prioridade que Deus tem para a sua vida? Quem é você? Como é o seu coração? Qual é a predisposição que está aí no seu coração? Então é algo que nós precisamos o quê? Avaliar. E só você pode responder isso, mais ninguém.